Hoje, como véspera do Dia das Crianças, fizemos um programa especial para a criançada. Vamos falar de yoga, vamos falar de florais de Bach e de reiki. Segue com a gente. A mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. E para esse programa especial, eu convidei a Larissa. A Larissa é especializada em yoga para as crianças. Ela é mestre reiki, ela é terapeuta floral. Ela é a nossa grande amiga. Seja muito bem-vinda. Gratidão, é um mais prazer uma vez. te ter aqui. Então vamos falar de yoga para criança? Yoga, antes de falar de yoga para criança, vamos falar de yoga num modo geral. Muita gente não conhece o yoga, ou tem alguma visão que às vezes não é a real, né? Então o yoga é uma grande filosofia, né, milenar, que trabalha com o todo. A gente está muito fragmentado, né, no nosso dia a dia. Ou a gente é pai, a gente é mãe, a gente trabalha, a gente é a gente mesmo. E, na verdade, o yoga, ele é a união disso tudo. Das nossas emoções, do nosso espiritual, do nosso físico, do nosso mental. Então, o yoga, ele traz essa filosofia da união. Me explica melhor, eu não entendi. Então, eu não sou só os meus pensamentos e não sou as minhas emoções em separado. Eu sou tudo isso junto. Se para nós adultos já é confuso, imagina para as crianças, né? E como é que é feita esta união? Então, a união ela é feita através das práticas. Sejam os pranayamas, que são os exercícios respiratórios, seja com a meditação, seja com os asanas, que são as posturas. Enfim, o yoga ele é gigantesco, assim, né? Cada partezinha dela faz essa união de todos os nossos corpos. E o yoga, ele pode ser usado tanto por adultos quanto para crianças? Sim. Existe uma diferença ou é uma adaptação para as crianças? Qual que é a diferença? Então, a diferença, por exemplo, numa aula, numa sala de aula, ela está na proposta. Então, o educador, o professor de yoga para criança, ele tem que usar da criatividade junto com a filosofia e com as práticas e com o entendimento das crianças, né? Tu não pode pedir para as crianças sentarem, meditarem, fazer uma postura e ficar numa permanência que é um tempo longo. A criança não vai fazer isso. A criança precisa do lúdico. Então, aí entram as formações de yoga para criança. Então, muitos professores de yoga fazem essa especialização, que é voltado para esse mundo, que é o universo infantil. Ele é só, então, algumas adaptações, alguns ajustes para ficar mais, não só atrativo para as crianças, mas para que elas consigam As fazer. posturas, às vezes as crianças conseguem fazer as posturas melhor do que a gente, né? Por quê? Eu trouxe uma imagem, a primeira imagem. Ó, essa foi uma aluninha que eu tive. Ela tá fazendo a postura de lótus. E muitos adultos não conseguem fazer, né? Alguns sim, mas a maioria não. Não consegue colocar os dois pés. E a criança, a maioria das crianças tem essa mobilidade, né? E a gente vai perdendo, assim, no nosso crescimento, deixando de fazer atividade física, deixando de trazer essa mobilidade para o corpo. Então, o yoga, ele vem trazer esse movimento. Então, pode voltar ali naquela imagem. Aqui, ó, a gente tem crianças
que estão sentadas. Ó, tá vendo que elas estão usando os dedinhos ali, né? Isso são os mudras. A gente faz o toque nos dedos. Cada mudra, cada movimento com as mãos... Mudra é a posição dos das dedos. mãos, das mãos. Tá. Então, cada movimento que a gente faz com a mão tem uma intenção. Aqui seria para um estado mais de centramento, um estado meditativo. Então, elas estão em duplas, sentadas de costas uma para outra, e com esse tijolinho, né? Parece ser um bloquinho de espuma. Um bloquinho de espuma que a gente usa para ajudar nas posturas, quando a pessoa não consegue alcançar a mão lá no chão. Então, a gente vai utilizando o bloco para fazer as adaptações. Como então, aqui, aquilo de andar com o livro na cabeça, isso é para manter... o livro na cabeça, ele te mantém, tu tem que trazer o equilíbrio para que o livro não caia. Aqui, da mesma forma, por mais que a criança sente nessa posição, ela pode ficar inquieta, porque é uma posição que a gente não está acostumado e que traz uma inquietude. Quando a gente coloca o bloquinho, ela precisa ficar quietinha, mais centrada, né? Então, esse é um exercício que vai buscando o acalmar, o centrar, e isso vai fazendo com que a criança fique na presença. Porque o yoga é isso, né? É tu estar no aqui e agora. Hoje em dia a gente tem muitas telas, né? As crianças, elas acessam o celular, a televisão. Por vezes a gente dá isso para a criança para ela se aquietar e ela fica hipnotizada ali, né? A gente já fica horas no celular, imagina a criança. Então, tirar a criança desse movimento que não é natural, as telas não são naturais, e colocar em práticas em que ela consiga voltar para dentro de si, né? Então, essa é uma imagem bem explicativa, assim. Pode passar a próxima. E para ajudar as crianças a ficarem mais tranquilas, relaxadas, é induzido alguma coisa para despertar o lúdico, imaginação? Então, por exemplo, essa imagem aqui. Né? A gente tem o professor e as crianças fazendo a postura que a gente chama cachorro olhando para baixo. Então, é mais ou menos quando o cachorro ele se alonga e põe a cabecinha lá entre as patas e o quadril dele vai para o alto, né? Claro, aqui é uma adaptação, é uma forma mais lúdica de trazer a postura, não é a postura em si. Então, o professor ou o familiar está com as crianças na natureza, que já é um grande ganho. Sim. E então elas colocam os pezinhos lá na árvore e as mãos no chão. Olha que incrível isso, né? Quando que a gente faz esse tipo de movimento? Então, o yoga, ele é construído através da ludicidade, através de... Tu vai criando histórias e a criança vai se envolvendo. E não apenas repetindo. Por exemplo, tu pode criar uma história com os animais, porque as posturas do yoga, elas foram criadas através da observação dos mestres yogis com a natureza. E aí, então, a gente tem a maioria das posturas trazendo para o português, são os nomes de animais, né? Então, esse é um momento em que a gente traz o lúdico, a conexão com a árvore, a conexão com a grama, e aí fazendo esse movimento de colocar as pernas para cima, cabeça para baixo. Aqui a gente tem uma infinidade de pontos que estão sendo trabalhados: físico, energético, o lúdico, alegria. Com certeza elas estão se divertindo muito, né? Com certeza. É muito interessante essa interação, inclusive, né, entre as crianças, para algo que não é, hoje em dia, joguinho. Sim. Outras coisas, né? É desafiador, né? Trazer crianças que não têm essa prática. Eu trabalhei numa escola em que as crianças, elas tinham diversas atividades e tinha um momento do yoga. Só que essas diversas atividades, elas precisavam estar concentradas e fazendo. Quando elas iam para o yoga, elas vinham assim... Elas queriam atividade para liberar a energia do corpo.
Então, eu tinha que estar sempre, a cada aula, construindo uma história e movimentos para que elas pudessem liberar esse movimento do corpo, junto com o yoga, para, no final, trazer a respiração e o relaxamento. Pode passar a outra foto. A respiração e relaxamento seria o final da Isso, aula. a gente vai falar sobre isso. Uhum. O trabalho em duplas, ele é muito interessante, assim. As posturas, elas podem ser feitas sozinhas, mas elas podem fazer em duplas ou até no coletivo, tanto para o adulto quanto para a criança. E o interessante da dupla é a socialização, né? A empatia com o outro, entender que o outro pode ser que ele não consiga fazer um movimento tão longo quanto o teu, né? Então a gente traz todo esse olhar, essa construção com a criança. Então aqui as crianças, elas estão fazendo um movimento de torção. Elas torcem o tronco, né? O tronco gira para o lado e aí as mãozinhas se pegam ali e a cabecinha vai lá para trás. A gente pode ver que o menino é um pouquinho mais alto que a menina, mas está em harmonia ali. Então o trabalho que a gente faz em duplas, ele é bastante importante para essa construção, assim, né? Dessa coletividade. Até porque hoje em dia as crianças estão com um pouco de dificuldade do aprender a estar junto com outras crianças, esta interação. Isso. Isso é muito importante. Essa interação, esse movimento, ele é importante. Assim, o professor precisa ter esse olhar também, né? De propiciar às crianças que elas tenham esse contato com o outro de forma empática, harmoniosa. Acho que antes tinha uma outra que era a da cobra. Aqui, então, é uma aula numa escola e a gente está fazendo a postura da cobra. É uma postura simples, mas ela requer bastante atenção. Então, a cobra não tem braço, a cobra não tem perna, né? Então, a gente já começa aí para a criança trazer essa consciência corporal. Então, eu digo, junta bem as pernas ficam coladinhas, e aí a gente coloca as mãos no chão, e os cotovelos. Cobra tem cotovelo? Não, então o cotovelo fica coladinho. E quando a gente faz, até com adultos também, porque a gente está com a barriga e o peito no chão, na hora que a gente levanta o tronco, normalmente as pessoas abrem os braços, assim. Sim. Tanto criança quanto adulto. E aí tu lembra? Cobra não tem cotovelo, fecha bem o cotovelo. E aí a gente faz o som. Como é que é o som da cobra? Então a gente trabalha, né? Todos esses pontos, assim. Vai trabalhando tudo junto. Vai trabalhando o sensorial, vai trabalhando a consciência corporal. E eles riem, acham engraçado o som da cobra. Quem já viu uma cobra? Que cores tem as cobras? A gente vai trazendo, assim, a própria consciência das crianças em relação à natureza, né? O que a gente faz com a cobra? Aí tem um que vai dizer, tem que matar a cobra. Por que a gente não liga para o IBAMA, liga para algum órgão? Ó, aqui a cobra e ali a criança fazendo a cobrinha. Então, o que a gente faz com a cobra? Quais cores que tem a cobra? Alguém já viu? Como é que foi? Então, a gente vai trazendo também a cultura e a vivência das crianças em relação aos animais. Pode passar. Pode passar próximo. Ó, aqui é o cachorro olhando para baixo, que lá naquela árvore eles colocaram os pés, né? Então, ó, o cachorrinho quando ele se espreguiça. Então, aqui faz um alongamento, eleva o quadril. Algumas crianças não conseguem ficar com o pezinho no chão, então flexiona o joelho. E aí ela vai entendendo, por que eu não consigo fazer? O que eu preciso fazer para conseguir alongar? E também tu vai identificando o que tu precisa fazer para trabalhar com aquele grupo de crianças, se todas são flexíveis, quais são os pontos necessários para trabalhar com a criança. Pode passar. Ó, aqui é a postura do sapo. Então, normalmente eu faço um safari, eu crio uma história, nós vamos para a floresta,
E aí as crianças, a gente vai encontrando. Ah, chegamos num lago. Ó, nós temos que passar. E eu vou colocando Tem coisas uma no história chão. Isso. junto, da onde vem surgindo os animais e as posições. Ó, cuidado, não pode pisar ali, que Ah. ali é fundo. Então a gente vai caminhando na pontinha dos pés. E quem a gente encontrou que é verde e pula sem parar? E elas, é o sapo, é o sapo. E como é que faz o sapo? E aí a gente vai fazendo essa posição como um menino e pulando, né? Pulando. E isso aí já vai liberando bastante energia, que às vezes as crianças estão concentradas Sim. e tensas. Vai fazendo a liberação. O que o sapo come? A postura da vela. Essa é uma postura que eu gosto de fazer mais pro final, que a criança já vai deitando. E aqui ela tem que trazer as pernas e os pés lá pro alto, como uma velinha, né? Mas e aí a gente vai ver que crianças não conseguem elevar o corpo e as pernas como essa aqui, talvez só as pernas. Só as pernas fica com o quadrinho no chão. Isso, assim como os adultos também. Então a Sim. gente diz, mas nem todas as velas são iguais. Quando a vela derrete, como é que ela fica? Então a gente vai trazendo esse olhar que tudo é adaptável, né? Que as coisas não são todas iguais, assim como os corpos também não são. E tá tudo certo se eu não consigo elevar as minhas pernas de primeiro. E a gente vai trazendo sempre essa reflexão para as crianças. Pode passar. A postura do barco é uma postura bastante exigente. Essa não é fácil. Essa não é fácil. Tem que ter bastante força no abdominal, né? Para sustentar o tronco e as pernas lá no alto. E equilíbrio, né? Equilíbrio, concentração. Aqui tem bastante exercício de consciência corporal. Só que a gente vai fazendo a viagem, pegamos o barco. O que a gente faz com o barco? O que tem no barco? Sim, porque é uma idade que é muito importante aprender a conhecer o próprio corpo, né? Sim, a criança, ela às vezes não se conhece, o próprio adulto não se conhece. Sim. Mas na infância é mais fácil da gente conseguir captar isso. Pode passar. A cobrinha. A tartaruga, essa postura é incrível, assim, porque Parece muitos ser adultos bem difícil muitos adultos não conseguem e muitas crianças conseguem. Que é, você abre as pernas, elas ficam levemente flexionadas para que a mão vá por baixo da perna e a cabecinha e o tronco encosta no chão, né? Então, a adaptação é você deixar os pés mais e trazer os joelhos mais para o alto para poder descer. E com o tempo vai ganhando flexibilidade. Vai ganhando, vai respirando, vai trabalhando a respiração para soltar, para conseguir descer. A gente pode usar essa da tartaruga para trazer o exercício da respiração. A postura da árvore, que a maioria adora fazer a postura da árvore. A gente pode trabalhar ela no individual, pode trabalhar em dupla, como a gente mostrou, né? E pode trabalhar no coletivo. Eu gosto bastante de trabalhar assim. Bom, chegamos num terreno. Ai, aqui tem bastante terra. Vamos plantar semente? Que semente nós vamos plantar? E aí a gente faz uma variação da postura da criança, que é ficar com os joelhos flexionados, coloca os bracinhos para trás e o tronco vai sobre as pernas e a testinha encosta no chão, que é a sementinha, né? E aí, então, eles ficam nessa posição e eu vou dizendo, o que a gente vai colocar em cima da sementinha? Qual o adubo? A sementinha vai crescendo, estica o bracinho, que ela precisa do sol, vai lá, mãozinha lá em direção ao sol. Agora tá chovendo, estica o outro bracinho. E aí ela vai se levantando e vai se transformando na árvore. A gente pode trabalhar o equilíbrio, ela fazendo sozinha a postura. A gente pode começar colocando o pé, a pontinha do pé encostando no tornozelo, depois mais perto do joelho e depois lá em cima. Os braços são os galhos. E aí a gente pode fazer um círculo, as crianças encostando as mãozinhas umas nas outras, né? Fazendo uma floresta. E aí a gente vai trabalhando a ideia das raízes, né?
como é que a árvore se sustenta? Ela precisa ter raízes fortes. E aí trazer a ideia que a raiz é a nossa família, a nossa escola, né? Entendendo que isso é a nossa base. A gente vai Então, fazendo toda essa isso... informação que vai trazendo junto. Muito importante. de uma forma bem lúdica, bem divertida. E aí a gente pode trabalhar que a árvore dá flores, fazer a flor de lótus com as mãozinhas, que é um mudra também, né? Fechou, abriu. E aí... Em média, um adulto fica quanto tempo em cada postura? Tem uma variação muito grande entre as posturas? Depende da linha do yoga, né? Tá. A gente tem várias linhas de yoga e algumas elas trabalham a permanência, outras trabalham a mobilidade. Tu sai de uma postura já vai para outra. Então depende muito da proposta, assim. Eu gosto da permanência, né? Para tu trazer a auto-observação, tu poder identificar o que essa postura tá me trazendo de informação. Tá trazendo dor aqui, dor ali. Traz dor aqui. Tá sentindo dor? Respira. Isso. Solta os ombros. Por que eu não tô conseguindo me equilibrar? Então, tem um exercício que eu gosto muito de fazer com os adultos. Faço com as crianças também. Mas principalmente o adulto, porque a gente está sempre com o calçado fechado. Tira só para tomar banho, vai dormir. Sim. E homem nem olha para o pé, a não ser para cortar a unha. Mulher até olha ali para fazer o pé, passar um creminho. Então a gente trabalha com os pés, colocando os pés no chão, levanta todos os dedos do pé para cima e vai descendo um por um. E aí o que a gente nota? Que eles descem todos em bloco. Eu não consigo mexer dedo do pé independente. Mas com a prática a gente vai conseguindo trazer esse movimento, assim. Mas e aí tu vê as pessoas assim... Só se estiver amarrado com uma cordinha, porque já tentei bastante. Mas a gente vai fazendo o movimento, abrindo bem os dedos, né? Porque o que nos ajuda a sustentar, a ficar nessa posição é o pé. E os dedos são essenciais para o equilíbrio. Você vai perdendo o equilíbrio, aperta, pressiona o dedão, olha para o lado do pé como é que está sentindo. Essa postura do caranguejo, ela é bem legal. Ela também é chamada da mesa, se ela ficar imóvel, que parece uma mesa, assim, com os 4 apoios, né? E aí a gente pode trabalhar a criança se movimentar, tentar se movimentar para um lado e para o outro, se tornando a postura do caranguejo. E se tiver um aluno encapetado daqueles, deve ser uma diversão, né? Deve ser uma diversão. E aí tem que segurar o riso para não detonar com a aula. Normalmente eles ficam envolvidos juntos, assim. A postura da montanha, que nada mais é do que a gente está com os pés no chão, os braços abertos. Às vezes essa é uma postura difícil de ficar, né? Tu tem que ficar firme, encaixar o quadril, relaxar o ombro, imaginar que tem uma linha que vai lá da base até o topo da cabeça, respirar na montanha também. Porque não é só ficar em pé, tem que trazer essa consciência trazer a corpo, posição né? correta, Isso. não é um pouquinho para o lado, para o outro. E aí tu já vai observando como é que está o corpo da criança, como é que ela se porta. O olhar do professor é bastante importante, né? Sim. Pode passar. A postura da águia, essa é uma postura para os adultos, ela é mais avançada, assim. Então ela tem torção de perna, torção de braço, né? Em que tu tem que torcer o braço, juntar as mãos aqui, para fazer um movimento como se fosse do pássaro. Você deve torcer até a cabeça de alguns, né? Como é que é? São ilustrações, assim, para a gente ter uma ideia do movimento do corpo, né? Pode passar. Bem interessante. Aqui, as respirações, então, né? Que a gente estava falando. As respirações, elas são parte fundamental no yoga, para as posturas, para tudo. Para a meditação, para a vida, né? Então, a gente traz o prana, deixa o ar fazer todo o trabalho interno e libera. Então, eu gosto muito de trazer reflexão de que a gente acha que controla as coisas, né? A gente não controla. A gente acha que vai controlar a respiração. A gente pode
aprender o exercício de como trabalhar junto com a respiração. Muita gente não consegue controlar a respiração. É desafiador. Só simplesmente respira. Respira. E a gente sabe que a respiração, ela é uma grande ferramenta. Nossa, e Uma como? grande ferramenta, né? Com a criança, como que a gente pode fazer? Tem diversas práticas. Aqui, a gente trabalha com o abdômen, a respiração diafragmática. Então, aqui um exemplo de construir com as crianças um barquinho. Se você for trabalhar os animais da água, trabalhar com o mar, até a postura do barco. Então, cada um tem o seu barquinho. Às vezes a gente pode pedir com que a criança traga naquele dia um animalzinho, um bichinho de pelúcia. Pode usar também. Então, coloca sobre a barriga. Quando ela vai inspirar, o barquinho tem que ir lá para cima. Então, inspira, cresce a barriguinha. E aí solta o ar trazendo um umbigo Uma maneira pra da própria dentro. criança ver o movimento. Isso, ela vai vendo, ela vai sentindo. O barquinho de papel ele é mais leve, né? Se colocar um bichinho de pelúcia, ela pode fechar os olhos e ela vai sentir o movimento do animal. E aqui, então, essa respiração ela vai trazendo uma calmaria. E a criança, ela pode observar que sim, ela consegue se acalmar respirando. Claro que isso não é nem uma, nem duas, nem três, nem 5 vezes. Ela é uma prática constante. Sim, como que tudo na precisa a vida. gente trabalhar. Toda aula a gente trabalha com a criança de formas variadas para que ela consiga perceber, né? E a gente vai também explicando. Como é que foi o seu dia? Como é que foi seu final de semana? Aconteceu alguma coisa que te deixou com raiva? O que te deixa com raiva? E aí eles vão contando, levantam a mão, querem falar. Sim. Então, o que a gente pode fazer para que a raiva vá diminuindo, diminuindo? A gente faz. Tem uma outra respiração, que é a respiração da mariposa. Então, a gente pede para a criança colocar uma mãozinha no ombro, a outra mãozinha no outro ombro, levanta os cotovelinhos aqui. Então, ela vira uma mariposa. Então, ela respira e ao soltar o ar, ela vai batendo as mãozinhas no ombro. E assim ela vai fazendo. Soltou o ar, respira. Solta o ar. Bem interessante. Isso vai também. ajudando a ela trazer a calma e regulando as emoções. E, claro, né, depois que aprender na aula, as crianças podem usar isso Em e casa, os pais ajudando ali. sim. Criança que tem dificuldade de dormir, ou criança que fica muito agitada, não Isso. consegue se acalmar. E é importante que os pais façam, né, junto, assim. É interessante que o professor crie, em determinado momento, um encontro das crianças com os pais para fazer alguma prática. Porque o pai é o espelho, né? Os pais, Sim. os professores são o espelho. Então, vamos todos juntos agora. Tá lá na sala de aula, vamos parar um pouquinho e vamos respirar. Tem uma outra respiração que a gente chama da abelhinha, que eu gosto de fazer se for trabalhar alguma meditação, alguma coisinha para eles ficarem mais em silêncio. Então, eles sentam, eles podem fechar, tapar os 2 ouvidos ou um só, né? Às vezes a criança ela não se sente confortável fazendo nos 2 ouvidos. E aí ela inspira e ao soltar o ar ela faz o barulhinho da abelha. E ela faz várias Vai vezes, fazendo, vai acalmando, vai relaxando. A gente pode trabalhar o som da abelha junto com o OM. Às vezes eu faço no início, que eu vejo que a turma está muito agitada, precisa acalmar. Então vamos fazer o OM junto, o OM da abelhinha. Então eles fazem OM. E aí vai acalmando. Na parte energética, como que o yoga pode trabalhar essa parte de, inclusive, chakras? Então, todas as posturas atuam nos chakras, todas elas.
algumas posturas atuam em determinado chakra de uma forma mais intensa. Aham. Por exemplo, a postura da árvore, a gente trabalha o chakra dos pés. Na verdade, trabalha quase todos os chakras, mas principalmente o dos pés, o das mãos, o topo da cabeça e o chakra básico, né? Então, a gente pode fazer uma respiração, mas só fazendo a postura ali, tu já tá ativando aquelas glândulas, né? Sim. Daqueles pontos onde estão os centros de energia. Mas a gente pode conversar com as crianças sobre os centros de energia. Aí depende muito da escola, né? Da abertura, da proposta. A linha assim. do trabalho, E né? a linha do trabalho. Mas a gente pode também... eu tinha um projeto que eu trabalhei durante um tempo em que as crianças iam para o espaço e a gente trabalhava yoga e o reiki junto. Então, elas entendiam o reiki através das emoções e das cores. Então, eu comprei as embalagens de docinho, sabe essas transparentinhas? Sim. Que põe o brigadeiro e aí tem aquele papel transparente. Então, eu encontrei coloridas com as cores dos chakras básicos, né? Então, a gente desenhou um corpo humano e eu coloquei as cores. E aí, então, eu fui apresentando os chakras. E aí eu disse, ó, nesse chakra tem a energia tal. Se a gente não tá muito equilibrado, a gente fica assim. Se a gente tá com harmonia, a gente fica assado. Que cor será que é esse chakra? E aí eles achavam que era tal cor e iam colando no seu corpinho. E aí no final eu mostrava como é de fato. E aí eles iam vendo o que estava de diferente ou não. Por que essa cor é associada com tal emoção. E enfim, era um trabalho muito legal, uma forma das crianças entenderem a energia. Já fiz iniciação de reiki para criança também. Que é um trabalho mais profundo, Sim. né? A criança ela é iniciada no reiki. É importante que a criança já saiba ler e escrever. E aí, então, a gente trabalha até com um pêndulo junto, né? Então, é um trabalho muito legal, assim. Porque as crianças sentem a energia, né? Sim, elas sentem. Então, Normalmente com o campo mais do que os aberto, adultos. Muito mais que os adultos, assim. Quanto menor a criança, mais sente. mais sente. Então, a gente... um ponto importante que o yoga traz, que eu coloco também nas atividades, é a automassagem. E aí a gente pode trabalhar bastante a energia. Então, a automassagem, as crianças sentam. A gente pode trabalhar no coletivo e no individual. Então, eu peço para elas esfregarem as mãos, sentir se tem um calorzinho na mão. O que está sentindo na mão? Vamos colocar uma corzinha na nossa mão, daí a gente escolhe lá a cor. E aí a gente vai lá para a cabeça, vai massageando a cabeça, pode colocar a mãozinha aqui em cima, vai sentindo, vai massageando o rosto. Então, vai fazendo toques no corpo, né? Vamos massagear o nosso braço, a nossa palma da mão. Vamos apertar aqui os dedinhos. E vai indo por todo o corpo. Sim. Chega lá no pé. Vou tirar meu sapato aqui. Então, pega o pé. Vai massageando, dedinho por dedinho. Aí a gente dá o soquinho no pé. Dá um tapinha. Agora a gente dá um beijinho. Aí a criança pega o beijinho. E elas começam a rir, né? Algumas não conseguem encostar no pé. A maioria consegue. Então, essa é uma forma de tu trabalhar a energia do corpo. De tu sentir as partes do teu corpo, assim. Com os adultos, a gente faz isso também. Não tão lúdico, faz o beijinho no pé também, mas para sentir, né, o teu corpo. A gente pode também trabalhar, vamos agradecer as nossas mãozinhas, todos os dedinhos que nós temos. Gratidão, mãozinha, que eu abraço a minha mamãe e meu papai, que eu consigo escrever. Então, vai trazendo essa consciência também. Olha, eu tenho meu corpo é saudável. Sim. Se a gente tem crianças que precisam de inclusão, a gente também pode trabalhar isso, né? Sei lá, não tenho o meu braço ou a minha mão é diferente. Tem alguma deformação. Alguma coisa assim.
mas é minha mãozinha especial, enfim, a gente vai sempre trazendo o lúdico, né? E essa consciência do trabalho para criança. E você costuma unir a yoga e o reiki ou você faz em momentos diferentes? Não, são momentos específicos daí, né? Tá. Se eu tenho um projeto, uma proposta de trabalhar o yoga e o reiki, as crianças são convidadas a participar. Se eu estou numa escola, eu faço o projeto de acordo com o projeto educativo da escola, né? Desenvolvido junto com os coordenadores, assim. E alguns espaços de yoga preferem também não misturar. Então, são propostas em diferentes lugares, assim. Mas a ideia sempre é respeitar a criança, entender o seu processo. Às vezes a gente traz toda uma construção bonita de aula e chega ali e tu não consegue fazer. Sim. Então, e aí a gente vai adaptando e vai tentando entender como que a criança está naquele dia. Dias chuvosos, as crianças ficam mais agitadas. Então, precisa de um pouquinho mais de aquietamento, de repente no início soltar bem as energias, né? E aí depois vai acalmando, assim. É desafiador, mas é um trabalho muito bonito. As crianças merecem. Com certeza. Tem alguma dica que os pais possam ver nas suas crianças, algum indicativo de que a yoga ou o reiki possa ser mais até do que uma ferramenta, algo necessário? Eu acho que não precisa necessariamente observar a criança para saber se ela precisa de yoga ou reiki, né? As crianças, elas, por si só, elas já deveriam ter. A gente tem escolas da instituição Ananda Marga, em Belém Novo, que trabalham com yoga, alimentação vegetariana na escola. É um trabalho muito lindo, assim. E outras escolas que também têm alimentação vegetariana, né? Para a criança conseguir entender todo esse contexto dos animais. Mas existem muitos momentos, né? A gente teve agora, sábado e domingo, o Festival Internacional de Yoga, que foi ali na Avenida Teresópolis, no Colégio Unificado. E tiveram várias atividades, entre elas atividades de yoga para criança. Teve atividade para bebês também e para os adultos. Então, é procurar, assim, colocar a criança nessa atividade, né, para ela experienciar, ver se ela... Porque às vezes os pais também podem achar assim, meu filho é muito agitado e ele precisa fazer yoga. Você tem que ver se a criança gosta, se ela acha interessante, né? Porque às vezes é excesso de tela, é excesso de atividade. Sim. Então, óbvio que o yoga vai ajudar muito uma criança que é muito agitada, mas precisa entender o contexto. Mas às vezes essa agitação é excesso de estímulo que os próprios pais colocam. Isso, às vezes a gente acha que os estímulos são importantes para o desenvolvimento, mas precisa ter sempre esse acompanhamento, Sim. né? Junto com profissionais adequados, assim, entender o processo da criança, né? É importante sem exagero, sem né? exagero, E é difícil saber o ponto certo, né? É difícil. Mas são trabalhos que os pais que têm essa consciência, assim, eles já buscam isso para os seus filhos, né? Buscam escolas que têm uma atividade diferenciada, enfim, é uma consciência que deve vir de casa, né? E quais os benefícios para as crianças aprenderem sobre chakras, sobre energia? Eu acho que é entender o que acontece com elas mesmas, assim. Porque muitas crianças, elas têm essa intuição, essa sensibilidade bem aflorada e não entendem, né? Elas ficam confusas. E isso pode também ser um indicativo é como se ela entrasse num curto-circuito, assim, interno. Então, ela entender como funciona o seu corpo, que ela tem um corpo de energia, que as emoções ajudam a regular tudo isso que acontece no corpo dela. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença na caminhada dessa criança.
Porque não é só naquele momento, né? É algo que a criança pode levar para toda a vida. Para né? toda a vida, com certeza. Por exemplo, às vezes a criança ela não entende a emoção que está acontecendo com ela e ela começa a chorar ou ela se atira no chão, né? E a famosa birra. Então, a gente olhar para aquilo que está acontecendo, né? Saber qual o gatilho que disparou e o que pode ser feito, né? Sentar com a criança no chão, tentar conversar. Vamos conversar, o que está acontecendo? O que tu está frustrado? O que está sentindo? O que não está entendendo? Isso, às vezes até os próprios pais não entendem. Sim. Mas também não é colocar a criança num lugar de que ela pode tudo, né? Nunca. De que ela não pode se frustrar, porque também tem isso, assim. Não pode receber um não, porque daí ela faz a birra. Mas ela entender, né? Que toda ação tem uma consequência. Entender que a frustração é importante também. Entender que nem tudo na vida a gente consegue. Que é importante a gente fazer os esforços, a gente sonhar. Mas que muitas vezes a gente não vai conseguir, né? Então, é preciso também que os pais tenham esse entendimento, Sim. né? E poder fazer esse desenvolvimento com a criança. Mas são processos, né? E como todo processo, ele é desafiador. Requer muita paciência, requer tentativas de erro e acerto, né? Saber que, eu tentei fazer tal atividade com o meu filho para que ele se regulasse e não deu certo. Então, vamos tentar de uma outra forma. Talvez naquele momento de crise a criança não escute, né? Ou a voz ali tentando fazer com que ela se comporte vá trazer uma desregulação maior, assim. Então, às vezes deixa. Que é muito importante para as crianças também aprenderem a ter disciplina. Sim, é muito importante. Porque a disciplina hoje em dia é primordial. Né? É para tudo. É para tudo. Precisamos de disciplina para o nosso dia a dia. Sim. Disciplina para a sala de aula. Disciplina, ela vai também ajudar nesse entendimento, né, da rotina, do cotidiano da criança. Sim. Assim. Então, uma criança que um dia é de um jeito, outro dia é de um outro, para ela também é confuso. Mas saber que precisa acordar, precisa tomar café da manhã, precisa escovar os dentes de manhã, no almoço, na noite, precisa tomar banho. Por que tem que tomar banho? Por que eu tenho que trocar de roupa? Por que eu não posso ir com essa roupa? É desafiador, né? Sim. Mas são construções que a gente precisa ir fazendo nessa narrativa de ser educador, né? E a gente é educador o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Quem é pai sabe disso, assim. Às vezes a gente... quero eu fazer yoga agora para me acalmar. Eu preciso respirar. Eu preciso fazer. Tem uma respiração que a gente pode fazer junto com as crianças, que eu lembrei agora, que eu não tinha comentado ainda, que é a da florzinha e a da vela. Então, a gente pode pegar um palitinho de picolé, um palitinho ou um canudinho. Aí você pode desenhar com a criança. Desenhar uma velinha e desenhar uma florzinha. Aí você pode cortar um círculo, um quadradinho, enfim, sim, como você achar melhor. E aí cola ali no palitinho. Então, de um lado tem a velinha e do outro lado tem a florzinha. Como se fosse uma bandeirinha. Isso. E aí tu vai fazer. E aí, então, quando tá na florzinha, o que a gente faz com a flor? Quando a gente pega a flor? A gente cheira a flor. Então, cheirou, vira. O que a gente faz com a velinha? Assopra. Cheira, assopra. Para ensinar a cadência. A cadência, né? Respira e solta. Porque a gente faz isso, né? Quando a pessoa tá muito calma, respira. Sim. Te acalma. Então, a respiração ela é fundamental para a gente centrar. Se você tem essa prática com a criança na sua casa e aí, de repente, você tá no shopping, tá em um evento, alguma coisa, e ela lembra
Vamos assoprar a velhinha e a florzinha? Às vezes está muito agitada a criança. É. Então, são ferramentas que a gente vai se abastecendo, Sim, assim, sim. para fazer esse desenvolvimento. Uma coisa que eu falei lá no início, sobre os florais. Os florais são muito eficazes, Sim, né? Para os adultos, para as crianças, para os pets, até para as plantas. até para as plantas. Por incrível que pareça, eles ajudam as Sim. plantas, né? Os florais, eles são grandes aliados e também são outras ferramentas que a gente pode ajudar, né? Contatar com um terapeuta floral, porque essas são todas terapias integrativas, Sim. né? E são fundamentais, são comprovadas. Então, um floral que vai ajudar a sua criança a se reequilibrar. Às vezes tem um momento de estresse na família, né? A criança, ela pode não verbalizar, mas ela sente a Ela energia do campo, né? Daquela família. Alguma situação que os pais estão passando, ela vai sentindo, por mais que a criança não saiba do que está acontecendo. Por mais que os pais tentem esconder, reverbera nos filhos. Reverbera Não nos tem filhos. Reverbera nos filhos, nos animais, nas plantas. Sim. Então, o floral, ele é bastante, um aliado bastante produtivo, assim. O rescue, outros florais que são adaptáveis para a situação, conversar com o terapeuta. Os próprios óleos essenciais, né, para ajudar na hora que a criança está com dificuldade de dormir, pode colocar uma lavanda, fazer uma massagem no corpinho da criança, que vai acalmando ela mesma, vai. Às vezes, eu gosto, criança que muitas vezes está com dificuldade de dormir, uma gotinha na mão para a própria criança esfregar, perceber que esquenta, e aí ela vai fazendo aquele exercício de respiração. Sim. Sente o cheirinho, Vai solta. respirando. Então, o aroma, acompanhado da respiração, que ela vai ser um pouquinho mais pausada, mais lenta, tem um jeito, né, de fazer isso, vai fazer com que a criança acalme, relaxe. Criar uma rotina no Além, sono, é claro, né? da absorção pela pele, que é muito eficaz também. Tem alguns óleozinhos que precisam de um outro óleo, daí é você procurar um lugar que tem essa orientação, e junto com o óleo de lavanda. Sim. Pode colocar, mas a criança não gosta, ou não sei o quê. Tem aqueles adaptadores que a gente põe na tomada para deixar no ambiente. Então, são... Tem uns que você coloca na tomada, embaixo de uma velhinha, ele só solta o aroma. Tem outros que vai soltar, vai umidificar também. Isso também. Então... solta aquele vaporzinho de água. Isso ajuda muito, assim, para os adultos e para as crianças, né? Então, são ferramentas que são naturais, que são ótimas para ajudar no equilíbrio das nossas crianças. Quanto aos florais, existem uma gama diversa de florais que já vêm prontos, o pessoal compra em farmácia. Sim, e tem específicos para criança, tem específicos, né? Para criança, tem para ansiedade, para qualidade de sono, para tudo. Só que quando ele é personalizado, o efeito costuma ser mais rápido e mais... Uma potência, né? Tem uma potência maior. Então, terapeuta... Porque nem sempre o floral que está ali na média, né, vai ser o específico. Ele seria um genérico, né? É um genérico. Vai para tudo, mas... Sim. Às vezes são questões bem pontuais que o terapeuta floral vai conseguir indicar a melhor... Porque o mesmo sintoma em várias pessoas, em várias crianças, podem ter causas diferentes. E a causa é que determina o floral. E da própria personalidade da criança, né? A criança sempre é calma, mas está passando por alguma questão. Então, tudo isso interfere, né? Nessa fórmula que é criada especificamente para aquela criança. Dificuldade de dormir. Eu já peguei criança que não conseguia dormir por causa de medo. Sonhou e ficou com medo. Teve uma que acordou assustada com uma briga. Dos pais? Sim.
Então, ali naquele caso, a criança precisava tomar o Start-off Beta-Helen, Uhum. que é situação traumática. Sim, Traumatizou. sim. Medo, trauma, excesso de pensamentos, ansiedade, porque excesso de pensamento não é a mesma coisa que ansiedade. Sim. É o mental, ele está carregado de informações, Muita sejam informação, visuais, pensando, lembrando o que vai ter amanhã, o que teve hoje. atividade, o tema, o coleguinha. Então, são várias questões, dificuldade de adormecer. Sim. E qual é o caso real ali? Por isso que esses florais já prontos pode funcionar muito bem e pode funcionar. Podem não funcionar. Pode também. até não funcionar. Então, né? E não é porque o floral não presta, não é porque o floral é ruim, é porque a fórmula precisa não está ser correta específica. para o caso. Aham. É. Então, esse olhar atento dos pais, né? Porque às vezes isso pode ser um agravante para outras coisas, né? Então, Sim. tá sempre atento, assim, àquilo que o filho está trazendo, né? Não tratar como uma banalidade. E aí começa a dar distúrbio de humor, dificuldade na escola, alimentação, dificuldade de interagir com outras crianças, começa a ficar irritado, o próprio bullying na cansado. escola, né? Sim. É desafiador, assim, ser criança também. Sim. É uma fase deliciosa, mas complicada. A gente está aprendendo a viver. Mas que bom que a gente tem, hoje em dia, ferramentas, né? Sim. Terapias diversas que podem ajudar os pais, os professores, as crianças, trazer mais harmonia, mais entendimento, mais consciência. E não é dar uma telinha para a criança ficar quieta, que a mente está derretendo ali. Existem e nem medicamento. Existem estudos já, né? Sim. Falando o que acontece com os neurônios, enfim. Os estudos estão aí e são taxativos, Sim. né? A gente precisa se informar, né? Sim. Você que é pai, procure se informar sobre os tempos de tela e qual a idade que as crianças podem começar a ter acesso às telas e qual é o tipo de informação que pode ter ali. A gente vê bebezinhos já assistindo desenhos, então tudo tem que ter um equilíbrio, né? Bebê no carrinho com o celular. Com o celular preso ali, porque a mãe está no dela. Uhum. Então tudo precisa ter equilíbrio e precisa buscar essa informação. E às vezes a gente acha que é inofensivo, assim. Eu vi uma entrevista de uma pessoa famosa que ela falou sobre a questão... O filho dela nem tinha tanto acesso às telas. Tinha, mas não era tanto. Era controlado. Mas ela resolveu fazer a retirada, um detox das telas. E ela disse que foi desafiador, que ele começou a se mostrar uma criança que ficou irritada, começou a mostrar um outro temperamento, e depois de alguns dias, a família estava mais unida, ele estava mais presente, porque ele começou a ficar um pouco isolado, assim, mesmo não estando com o celular. Sim. E aí, isso se reverteu numa aproximação maior da família. E ele praticando atividade esportiva também. Bem interessante. Então, às vezes, pode ser que o pai olhe, não, tá tudo certo, a criança é tranquila, a criança faz isso, faz aquilo, tem um tempo X de tela. Mas e se tirar total? Então, a gente precisa estar atento, né? Pode até melhorar. Pode até melhorar. Lari, infelizmente, estamos acabando esse programa. Certo. Um recadinho rápido para quem está nos assistindo. Eu acho que para você trazer esse olhar, assim, amoroso, compassivo, para você mesmo, como pai e mãe, professor, cuidador, e trazer essa oportunidade para a sua criança interna e para os seus filhos, para que eles possam experimentar o yoga, praticar o yoga, a respiração, meditação e também receber o reiki. Gratidão. Gratidão. Foi um prazer te ter aqui. Gratidão. E para você que está nos assistindo,
É só entrar em contato nesse telefone que está aparecendo na tela e você pode pedir alguma informação, tirar dúvida ou até mesmo pedir para entrar no grupo VIP do Papo de Terapeuta e ali estar sempre interagindo conosco e recebendo informações e dicas exclusivas. Gratidão e até o próximo Papo de Terapeuta. Bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas.